versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora venha comigo para a segunda carta de Paulo a Timóteo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vou aguardar que todos os irmãos encontrem. Se a pessoa do seu lado estiver com dificuldade e você puder auxiliar, auxilie. Nem todo mundo tem a mesma familiaridade com a estrutura da Bíblia Sagrada. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, queridos, por favor. Meus irmãos, eu gostaria de nesta noite falar sobre vitória. Dizer para o seu vizinho: você é um vencedor. Você é um vencedor. O tema que eu vou dar, o título que eu vou dar para a nossa reflexão desta noite é Supercampeões, o mais elevado degrau do pódio. Supercampeões, o mais elevado degrau do pódio. Esse texto me chamou bastante atenção hoje pela manhã. Já me havia chamado em ocasiões anteriores, mas hoje pela manhã eu estava ministrando aqui na escola bíblica, e enquanto ministrava, pedia ao Senhor uma palavra para comunicar aos irmãos nesta noite. E quando o momento da aula da nossa escola concluiu, esse texto me veio muito forte, muito límpido ao coração, visto que nós estamos vivendo momentos difíceis no mundo, de modo geral. Para a igreja, então, o ambiente vai se tornando cada vez mais desafiador, espiritualmente afrontoso. Nós necessitamos urgente de revestimento do Senhor para atravessarmos as nuvens desafiadoras que vêm para trazer peso sobre a igreja. E enquanto lia Romanos capítulo 8, versículo 37, fui chamado a atenção para o versículo 31, porque ao longo desse texto o apóstolo Paulo faz algumas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é: se Deus é por nós, quem
será contra nós? Depois, no versículo de número 35, ele pergunta, versículo 34, quem é que condena aqueles a quem Deus já justificou? Depois Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Não obstante ser um cântico de vitória, como entendem os estudiosos, o apóstolo Paulo carrega este cântico com diversas indagações. O versículo 31, dizem alguns exegetas, é uma forma de Paulo resumir tudo aquilo que ele já havia escrito aos romanos em todos os capítulos anteriores. É como se ele estivesse agora começando a fechar um raciocínio, e ele diz: depois de dizer tudo isto a vocês, que diremos mais? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma frase de consolo, é uma frase de alento, é uma mensagem de estímulo do apóstolo Paulo, querendo comunicar à igreja que apesar de todas as coisas, Deus é por nós. É como se Paulo quisesse dizer: se as suas lutas forem grandes, se Deus é por nós, se a angústia e a solidão é grande, se Deus é por nós, se os ataques que você está sofrendo são muitos, se Deus é por nós, Ele está chamando-nos a refletir na segurança que há para nós no Senhor, porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Na sequência do seu raciocínio, o apóstolo Paulo, que a esta época tudo indica estava em Corinto, e ele está escrevendo para uma igreja que ele não conhecia. É interessante isso, Paulo ainda não havia ido a Roma, ele não conhecia aquela igreja. Roma era a capital do império. A igreja estava vivendo um tempo difícil, ela estava entre o liberalismo romano e a perseguição contra a declaração de fé em Cristo. É como se aquela igreja estivesse entre a onda e a rocha, entre a cruz e a espada. Então, o apóstolo, para animar a igreja, diz: se Deus não poupou ao seu próprio filho por amor de nós, Ele não nos fará também herdar com Ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a fome, a perseguição, a espada? A doença, o passado, o presente, o futuro? Quem pode nos separar? Quem pode romper o amor de Deus por nós? Aí o apóstolo resolve trazer um refrão ao cântico, e no refrão ele diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A expressão grega para mais que vencedor é hipernicomen, que significa supercampeões. A tradução literal para essa expressão seria: aquele que não desce
do mais alto degrau do pódio, aquele que não é rebaixado da sua posição de vencedor, de vitorioso. Tem uma irmã aqui em Feira de Santana, sempre que ela saúda alguém, ela diz: a paz do Senhor, vencedor. E eu estava numa fase que eu estava me sentindo frangalho. Você não sabe o que é isso, né? Só sabe quem é isso, quem é lá do Angico. Não sabe, irmã Leide? Sabe. Estilhaçado, quebrado, o pano de chão rasgado. E quando eu ligava para ela, ela dizia: a paz do Senhor, vencedor. Aquela palavra ia entrando e confrontando o meu desânimo. E chegou um momento que eu comecei a me sentir vencedor mesmo estando na mesma condição que eu estava. Então, hipernicomen dá a ideia daquele que está vivendo de vitória em vitória. Diz aí para o irmão do seu lado: você caminha de vitória em vitória. Nós temos desafios na vida cristã, é fato. Enfrentar estes desafios sem a certeza de vitória não faz sentido. Agora observe, quem escreve a segunda carta a Timóteo também é Paulo. E agora ele está numa situação diferente, porque quando ele escreveu aos Romanos, ele estava em Corinto, uma cidade muito importante do mundo antigo, possivelmente na casa do irmão Gaio. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, ele está em Roma, preso. Nero já havia declarado a sentença de morte sobre Paulo. Paulo aguardava apenas o dia da sua execução, e Roma, quando condenava alguém à morte, não marcava nem o dia nem a hora da execução. Portanto, o indivíduo vivia cada dia e cada noite morrendo, porque a qualquer hora o carrasco ia chegar na porta da cela e dizer: é agora. Vivia em eterna, contínua apreensão. Agora observe que a situação do apóstolo era diferente de quando ele escreveu a Roma, a igreja de Roma, mas a sua convicção é a mesma. A situação mudou, mas a convicção não. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E é interessante que Paulo não fala da sua performance como combatente. Ele não diz combati um bom combate, não está falando da sua desenvoltura. Ele está falando da causa pela qual combateu o bom combate. Lutei pela causa certa, lutei pela razão genuína, legítima, acabei a carreira, encerrou meu tempo, mas a minha fé não foi perdida. Não estou chateado com Deus, não acho que Ele me deixou. Entendo que a coroa da justiça já me está guardada, a qual o justo juiz dará a mim naquele dia, bem como a todos os que amarem a sua vinda. A expressão supercampeões não aponta para aqueles que nunca sentiram sabor de derrota.
aponta para aqueles que mesmo em circunstâncias de derrotas aqui, entendem que a sua vitória está acima de circunstâncias. Nunca desce do pódio, nunca veste a roupa do derrotado. É preciso compreender que a igreja não canta o cântico dos derrotados, a igreja canta o hino da vitória. Lá no mundo eles têm a opção de vencer ou perder, aqui não. Aqui é vencer ou vencer. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele: é vencer ou vencer. É vencer ou vencer. Eu quero conversar contigo esta noite e serei objetivo sobre inimigos que nós enfrentamos e sobre os quais o Senhor já garante, já respalda a nossa vitória. E eu quero começar falando sobre vitória sobre o pecado. Os estudiosos dizem que a palavra pecado significa errar o alvo. Quando a gente folheia as páginas das Sagradas Escrituras, nós observamos que o ato de pecar é inerente da natureza humana. Nós herdamos em Adão, o pai da raça humana, a natureza pecaminosa. Daí o salmista declarar no Salmo 51, versículo 4: eis que em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando Salomão está orando na inauguração do templo em Jerusalém, no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 36, Salomão diz: se o teu povo pecar, porque não há homem que não peque. Salomão está declarando que todos os homens são sujeitos a errarem o alvo. Salmo de número 14, versículo de número 1, o salmista diz que todos os homens se tornaram nécios e se fizeram pecadores. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, o sábio diz que Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou para si muitos artifícios. Isaías, no capítulo 59, versículo 2 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Romanos capítulo 3, versículo 23, são de Paulo, as palavras que dizem: porque todos pecaram. Quantos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 11, 23, ele diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, porque todos pecaram, para usar de misericórdia para com todos. De modo que o pecado é um inimigo com o qual teremos que nos deparar todos os dias. Entretanto, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, baixa só um pouquinho, Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo diz assim: o pecado não tem mais domínio sobre vós. Eu vou repetir porque só 10 irmãos ouviram. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Vou traduzir o que Paulo está dizendo: você não é mais escravo do pecado.
você não é mais escrava do pecado, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos, tenho-vos escrito estas coisas para que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Romanos capítulo 8, versículo 1, se você não der glória é porque você não entendeu. Paulo diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O pecado não te escraviza mais, e se tu estás em estado de escravidão do pecado, o recado de Jesus para a tua alma é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é um super campeão. Segundo lugar, a Bíblia nos assegura vitória sobre o mundo. Bom lembrar e destacar que quando falamos de vitória sobre o mundo, não estamos falando do mundo enquanto habitat dos homens, estamos falando do mundo enquanto sistema, modo de vida. E gosto sempre de lembrar que o mundo tem uma forma, uma modelagem, e o interesse do sistema mundano é modelar a todos segundo o padrão do mundo. Pode observar, sempre que uma prática ganha atenção, volume, ela vai se tornando uma prática em série, porque o mundo tem uma forma, tem um padrão. Quando alguém faz uma declaração de prática que vai no inverso daquilo que se pratica, vai ganhando aderentes e vai ganhando força, porque o mundo tem um padrão. Daí o apóstolo Paulo escrever aos Romanos no capítulo 12 e versículo 2 e dizer: não vos conformeis a este mundo. Não vos conformeis ali não vos tornei conformes, não vos torneis iguais, não vos adequeis, não vos deixeis modelar. Por quê? Porque o mundo tem um modus operandi, ou um modus vivendi, que apela para que todos sejam levados pela onda. E quem resolve não ir segundo a onda é desafiado. Por isso que Jesus diz no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo de número 18, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar a vós, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. João, escrevendo a sua primeira epístola no capítulo 2, versículo 14 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, e sim do mundo. João continua e diz: ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você é um super campeão sobre esse sistema. Não deixe a onda lhe atropelar. Você não é surfista. Você não vive de onda. Você tem dono. Eu e você, nós fomos comprados à vista pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Só quem pode dar glória, só quem pode brada, só quem pode aplaude, só quem pode celebra. Aí João diz assim, primeira epístola, capítulo 5, versículo 4: e esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Diga comigo: tem vitória. Repete: tem vitória. Terceiro lugar, o supercampeão tem vitória sobre a carne. E este é um tremendo desafio, porque vencer a carne é vencer-se a si mesmo. E há espinhos que permanecem lá para machucar. Parece que na carne sempre haverá algo que será a tua batalha continuada. É claro que quando falamos de carne, não estamos falando deste invólucro, desse estado físico que entra em estado de putrefação com a saída do espírito da vida. Nós estamos falando de natureza. O homem tem natureza pecaminosa e decaída, e o homem lida com esta natureza pecaminosa e decaída o tempo inteiro. Paulo escreve aos aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 21, 22, e ele diz: estas são as obras da carne, e começa a discorrer sobre elas. Aí Paulo diz que aqueles que as praticam não verão o reino de Deus. E a batalha sobre a carne, irmãos, é tão violenta que Paulo dedica um texto muito importante da sua epístola aos Romanos para falar da sua luta pessoal. Ele diz assim: os meus membros guerreiam dentro de mim. Romanos 7. Porque a lei do pecado está em mim, e o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer, este faço. De repente Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Já vi alguém dizendo que Paulo estava expressando ali o seu medo de morrer. Não é verdade. Paulo não tinha medo de morrer. Quer que eu te prove? Está condenado, esperando o dia da sentença, da execução, e diz: combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, mas a coroa da justiça me está guardada. Não é a expressão de alguém com medo de morrer. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Não é a expressão de alguém com medo de morrer. Eu estou pronto não apenas a ser preso, mas também a morrer pela causa do Evangelho. Atos 21, não é a fala de alguém que está com medo da morte. Alguns estudiosos dizem que na Roma antiga, Paulo está falando de algo que os juristas de Roma entendiam. Na Roma antiga, na Roma antes de Paulo, havia uma prática de execução que era no mínimo terrorosa. Quando alguém cometia um crime de assassinato, a sentença não era prisão, a sentença não era fogueira, forca, cruz. A sentença para um assassino na Roma antiga, segundo esta percepção de alguns historiadores, era que quando o assassino era condenado, o corpo da sua vítima era amarrado ao seu corpo, corpo a corpo, pele a pele, boca a boca, e ele saía pela vida, não podia soltar, ele tinha que sair com o corpo do morto preso ao seu. E a carne morta entrava em estado de putrefação, e as bactérias cadavéricas e os vermes devoravam a carne morta presa ao corpo do seu assassino. E a história diz que na maioria das vezes o assassino também morria infeccionado pela carne morta. Quando Paulo usa isso para falar da nossa natureza carnal, ele está dizendo assim: a minha natureza carnal morreu, já fui crucificado com Cristo, essa natureza está morta, mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que andar pelas ruas arrastando essa natureza morta, presa a mim. Não consigo me livrar de mim mesmo. Daí Paulo dizer: quem me livrará do corpo dessa morte, dessa natureza velha que foi eliminada, mas está presa a mim? Eu sinto o mau cheiro do seu pecado, eu sinto o desgosto da tentação, eu batalho todo dia contra mim mesmo. Ele diz: eu esmurro o meu corpo. Enquanto Paulo diz isso, o Espírito da graça chega e derrama o bálsamo da misericórdia de Deus. Quando o bálsamo é derramado, Paulo escreve logo em seguida: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu declaro nesta noite, na autoridade da palavra, na autoridade do Evangelho, vitória sobre essa natureza, vitória sobre você mesmo, porque o pecado não tem mais domínio sobre você. Aleluia. Não é que eu perdi o desejo de pecar, pastor, é que a graça que me salvou me dá graça para vencer. No vizinho, fala com ele: vence. Fala com ele assim: vale a pena. Quarto lugar, já vou terminando. Diga comigo: eu sou super campeão. Diga comigo: eu estou no mais elevado degrau do pódio. Presta atenção, quando você cede, você desce do degrau.
E a expressão mais que vencedores é aquele que nunca desce do mais elevado degrau do pódio. Então diga comigo: eu. Está desanimado demais? Eu não posso descer do degrau que Deus me colocou. Aleluia. Quarto lugar, somos mais do que vencedores sobre os nossos inimigos. Deixa eu te contar uma coisa estranha. Você não pode ser inimigo de ninguém, mas você não pode garantir que alguém não seja seu inimigo. Você não pode ser inimigo de ninguém. Nós somos chamados para a paz. Mas aqui e acolá, o adversário em sua fúria consegue encontrar corações férteis para a inimizade, corações férteis para a contenda e a perturbação. Aí Êxodo capítulo de número 14, versículo 15 a 30, o Senhor garante que os egípcios não prevaleceriam sobre o seu povo Israel. No Salmo de número 44, versículo de número 5, o salmista diz assim: por ti, ó Deus, pisaremos aos pés todos aqueles que se levantam contra nós. Em teu nome pisaremos aos pés aqueles que se levantam contra nós. Sabe do que lembro agora? Ezequias era rei de Judá, e Ezequias foi um homem piedoso. Àquela altura, a Assíria era o império mundial da época. Salvo engano, nenhum império permaneceu no comando do mundo por tanto tempo quanto a Assíria. Seu rei Senaqueribe, Isaías 37 e 38, 36, 37 e 38. Senaqueribe é conhecido na história como o grande rei, ou o rei dos reis. Ele já havia atropelado todas as nações na sua frente, e chega em Judá. E a Bíblia diz que o exército de Senaqueribe cercou Jerusalém, e Senaqueribe enviou um porta-voz chamado Rabsaque. Rabsaque vai conversar com o conselho do governo de Ezequias. E a fala de Rabsaque em Isaías 36 é: não deixem que o vosso rei vos engane, dizendo que o vosso Deus vos protegerá. Porque assim diz Senaqueribe, o grande rei: as demais nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo. Assim também será com o vosso Deus. Mexeu no lugar errado. Se vocês não se renderem, Senaqueribe, o rei dos reis, avisa, Isaías 36, está escrito lá, que vocês terão que solver fezes em urina e beber para permanecerem vivos. Enquanto Rabsaque fala, o porta-voz de Ezequias diz assim: não fala em hebraico, porque se o povo todo entender, vai haver desespero. Fala em aramaico, para que somente o conselho entenda e decida. Rabsaque responde: eu vou falar em hebraico, para que toda a terra saiba e entenda que nenhum rei venceu Senaqueribe,
e que vocês terão que beber fezes com urina. O porta-voz Ezequias volta e transmite a mensagem a Ezequias. Ezequias desespera e rasga as vestes e manda chamar o profeta Isaías. Quando Isaías chega, Isaías pergunta: qual é o caso, majestade? Por que rasgou a roupa? Ezequias mostra as cartas de Senaqueribe a Isaías. Isaías vê as cartas e diz: entendi, mas a carta veio para o endereço errado. Como assim, Isaías? Você não entendeu? Judá. Não. Olha o que ele diz aqui, majestade, ó. Não te engane o teu Deus, porque o teu Deus não pode te livrar da minha mão. Olha só, majestade, as outras nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo. Assim será com o teu Deus. Majestade, a carta não é para o rei, a carta é para Deus. Vamos levar a carta para o endereço certo. Quando você sabe o caminho da oração. A Bíblia diz que Ezequias desceu ao templo com Isaías, e quando chegou no altar, Ezequias ajoelhou na ponta do altar. A ponta do altar era o lugar onde o cordeiro era imolado. A ponta do altar é o lugar onde uma vida era oferecida por outra vida. Você só encontra na Bíblia 3 vezes alguém ajoelhado na ponta do altar. Quando Ezequias ajoelha na ponta do altar, ele diz: ó Deus dos céus, tu estás assentado acima das mais altas nuvens. Senaqueribe diz a verdade quando diz que lançou os deuses das outras nações no fogo, mas na verdade não eram deuses. Mas tu és Deus nos céus e na terra. Ouve as palavras de Senaqueribe e o riso dos nossos adversários. Enquanto Ezequias ora, o Espírito de Deus se apodera de Isaías e diz assim: assim diz o Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar, porque essa batalha é minha e não vossa, diz o Senhor dos exércitos. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele: tem guerra que não é sua, tem luta que não é sua, tem batalha que não é sua. Aleluia. Levante sua mão ao céu se você puder. Eu quero clamar nesta noite para que haja uma grande vitória sobre a sua vida, para que haja uma grande vitória sobre a sua casa, para que haja uma grande vitória sobre a sua família. Na autoridade do poder da palavra, eu declaro que barreiras caem por terra, nuvens carregadas se dissipam e Deus te abre portas. Dá para você dar glória a Deus, dá para você falar em línguas. Essa igreja pentecostal recebe o renovo do Espírito de Deus. Você é um super campeão. Deus vai entrar na tua guerra. Deus vai entrar na tua guerra.
Ele disse que quer música. Vai ter. É tempo de alarido de campeões. É tempo de alarido de vencedores. É tempo de cântico de vitória. É tempo que barreiras caíram por terra. Aquilo que te travou até hoje, Jeová te diz que Ele vai mover as águas. Teramaico vasura madagarabagai. Se coloca de pé, por favor. Haverá uma ação de Deus em teu favor. Vento de vitória sopra sobre a tua vida. Vento de vitória sopra sobre a tua vida. Ainda havia mais duas coisas para falar, mas vamos parar aqui. Eu só concluo dizendo: Deus te garante vitória sobre a morte. Deus te garante vitória sobre a morte. E eu declaro laços quebrados agora. Eu declaro em nome de Jesus sepultura fechada. Eu declaro em nome de Jesus armadilhas destruídas. Eu declaro em nome de Jesus, você que veio a esse templo nesta noite com uma mensagem de morte na sua alma, seja contra a sua vida, ou seja contra a vida de alguém, o Senhor diz: parou, cessou. Ele te dá vitória sobre a morte. Isaías 25:8: aniquilará a morte para sempre. Quem é o teu perseguidor? Quem é aquele que te afronta? Quem te tem tirado a paz? Para de responder, para de aceitar a afronta. Agora coloca ele, coloca ela no colo de Deus. Porque Deus sabe lidar com os nossos adversários. Ele desbarata os inimigos. Ele desorganiza os acampamentos daqueles que se levantam contra o seu povo. E eu concluo dizendo: vitória sobre o inferno. Vitória sobre o inferno. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que eu vos dou autoridade sobre todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Em breve, Romanos 16:20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, recebe, mas tu não serás atingido. Serás atingido. Vou repetir: tu não serás atingido. O laço está quebrado, a armadilha está quebrada, o despacho está neutralizado, a obra de feitiçaria está queimada, a entidade está expulsa, a opressão está cancelada. Eu declaro, na autoridade do poder da palavra, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Vou repetir: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás.
Você que veio essa noite cercado por espírito de morte, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu estou lhe chamando em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Você que veio cercado por espírito de morte, você que veio com gosto de sangue, você que veio com desejo de sangue. Ei, você não entendeu? Você que está planejando matar alguém, eu estou dizendo a Satanás: libera essa vida agora, para que ela venha ao altar. City lights are fading out beneath this heavy sheet. Just the soft hypnotic rhythm of the rain against the street. We're standing under glass and steel, where the universe unfolds, while the outside world is muted, like a story left untold. The telescope is pointed up, but my focus is right here, on the silence and the closeness, drawing everything so near. No need for grand predictions, no seeking ancient signs. The cosmic truth I'm looking for is written in your line. Let the rain fall on the observatory, wash the noise away. Just the two of us suspended at the close of the day. This is a low gravity moment where time seems to stand still, and every glance is warmer than 1,000 stars could fill. We don't need to name the constellations or chart the Milky Way. The only map that matters is the one you draw today. I used to think the deepest star was found in distances so far, searching for a meaning on some cold and distant star. But the real infinity is here, reflected in your eyes, a gentle, perfect clarity without the need for lies. The dampness lingers in the air, the scent of quiet earth, and in this calm, unhurried space, I realize my worth. No need for grand predictions, no seeking ancient signs. The cosmic truth I'm looking for is written in your line. Let the rain fall on the observatory, wash the noise away. Just the two of us suspended at the close of the day. This is a low gravity moment where time seems to stand still, and every glance is
warmer than 1,000 stars could fill. We don't need to name the constellations or chart the Milky Way. The only map that matters is the one you draw today. The only sound is the drop, the steady rhythmic beat, the perfect backdrop for the rhythm of our hands when they meet. Don't move too fast,